A gente vai iniciar esse módulo aqui, eu vou te explicar qual que é a lógica do GT Report, como que a ferramenta funciona e como que ela compõe o nosso ecossistema juntamente com o GT Dash, tá? Então, se você tem o GT Dash Starter, você vai ter a versão correspondente, né, do GT Report, do Plus e do Pro também sucessivamente, tá? Se você daqui a pouco conheceu, a primeira ferramenta que você conheceu aqui das que a gente tem é o GT Report, então o link do GT Dash vai estar aqui na descrição para você já garantir também o seu GT Dash aí e conseguir implementar, né, esse ecossistema de acordo com essa lógica, esse conceito que a gente está trazendo para o mercado e que eu vou te explicar agora. Pode ver que aqui na tela, então, eu abri esse diagrama que eu gosto de utilizar para explicar como funciona essa lógica, esse conceito que a gente está trazendo, tá? Qual que é a base desse conceito? Primeiro, né, os princípios são de você ter o mínimo de trabalho para configurar, ser um jeito rápido de você fazer isso e simples para até as pessoas que nunca tiveram contato, por exemplo, com esse tipo de estrutura, com Looker Studio, enfim, consigam também fazer e replicar esse processo. Então, esses são os princípios que a gente segue. Então, a gente trouxe para isso a funcionalidade, né? Pela primeira vez no mercado, a gente tem um dashboard onde apenas com aquele dashboard, tá? E apenas com duas bases de dados, né, seja ela uma do Google e outra do Meta Ads, a gente consegue gerenciar, né, consegue analisar os dados de todas as contas que a gente tem acesso, tá bom? Obviamente que tem uma ressalva aqui para quem tem o plano Starter, que você precisa duplicar somente, então, o modelo do dashboard, né? A base de dados ela permanece sempre a mesma e, nesse caso, então, você tem o dashboard, né, sem o controle de contas. E aí, nos modelos Plus e Pro, então, você vai ter esse botão, né, esse controle de contas, onde você consegue selecionar qual que é a conta que você quer analisar naquele momento, sem precisar duplicar essa estrutura, então, para cada um dos clientes. Bom, aqui na exemplificação que a gente traz nesse diagrama, justamente o GT Dash está no centro como sendo a ferramenta que você, gestor de tráfego, né, você profissional de tráfego, vai utilizar para analisar suas campanhas no dia a dia. E a maioria de vocês vai ter a realidade de poder prestar conta, né? Precisar prestar conta para os clientes, né? Para as contas que você gerencia. Então, foi por isso que a gente criou o GT Report, tá? Justamente para atender essa necessidade de acordo com os padrões que a gente entende que vão servir, né, às necessidades do seu cliente. Assim como o GT Dash ele foi criado nos padrões que a gente acredita que serve o profissional de tráfego, tá? O grande diferencial que a gente traz para esse ecossistema que a gente criou aqui é justamente todas essas funções de forma facilitada, como eu falei antes, né, os princípios que a gente prioriza na hora de desenvolver aqui as ferramentas. Então, para que você tenha esses recursos sem precisar ter muito retrabalho, seja para criar, ali para fazer as primeiras configurações e também depois para replicar essa estrutura. Então, como que vai funcionar? Normalmente, a gente vai ter aqui o nosso e-mail, né, e dentro desse nosso e-mail, desse nosso usuário, do Google no caso, a gente tem permissões de gerenciar várias contas, né? Então, a gente encara isso como uma base de dados com múltiplas contas. No Meta Ads, a gente tem o mesmo cenário. O nosso perfil do Facebook, no caso, o nosso usuário do Facebook, muitas vezes tem contas que são nossas mesmos e tem outras contas que a gente recebe a permissão como administrador para gerenciar essas contas. Então, da mesma forma, a gente entende isso como uma base de dados com múltiplas contas. O que a gente faz, então, nesse processo como um todo? A gente extrai, no caso aqui dos planos Starter e Plus, né? A gente sabe que o Pro conecta direto via API, então o Starter e o Plus vão extrair esses dados para dentro de uma planilha. Numa única planilha, a gente tem os dados, então, das contas que a gente gerencia, sejam elas 2, 3 contas, enfim, tá? E isso permite, então, que a gente utilize em um único dashboard as funcionalidades de múltiplas contas. Quando a gente precisa enviar isso para os clientes, a lógica é que cada cliente receba, obviamente, né, lá no GT Report, os dados somente daquela conta que é dele, né, os dados que correspondem ali à conta daquele cliente e não a dos outros que a gente gerencia também, tá? Então, como que essa lógica se dá? Como que isso funciona? A gente pega aqui o primeiro modelo do primeiro cliente e aplica um filtro ali que é extremamente simples de aplicar, no caso, né, de configurar. Inclusive tem uma aula dedicada somente para esse processo aqui, mais aí adiante, tá? E a gente vai filtrar para que ele traga somente os dados daquele cliente 1. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar o GT Report, vai duplicar ele para o segundo cliente e, mais uma vez, nós vamos aplicar um filtro para que agora ele traga somente os dados dessa segunda conta e assim sucessivamente. Essa é a nossa estrutura otimizada, que poupa muito seu tempo, poupa muito seu trabalho, atende você, atende seu cliente e tudo isso com uma estrutura extremamente
profissional. Essa então é a lógica que a gente construiu e a forma com que o GT Dash e o GT Report se complementam para trazer mais facilidade para a sua operação. Então já nas próximas aulas a gente vai ver os recursos do GT Report e depois também o processo de implementação, como que você faz para fazer essas configurações. Vamos lá.